futuros canadenses, hoje eu estou aqui com a Clarissa que vai ensinar pra gente, né, a tática, né? Aquela pergunta de $1 milhão, né? Como não surtar nesse plano, gente? Como não surtar? Eu não posso falar da minha experiência porque eu tomei Rivotril. Eu quase deu divórcio. Negócio assim, eu surtei legal. Socorro! Não, mas olha, eu acho que a gente já precisa começar assim, que surtar, todo mundo vai em algum momento. O lance vai ser como é que você surta, volta e passa pra frente, né? Uhum. Exatamente. Então eu vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho da sua história aqui no seu plano Canadá e aí a gente parte para as perguntas do pessoal. Combinado. Bom, meu nome é Clarissa, eu sou publicitária, trabalhei 11 anos numa empresa na área de marketing. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu empreendo no ramo de saúde e bem-estar com óleos essenciais. Sou mãe de 2 meninas, as minhas bijus, e meu marido Rafael, que já está lá no Canadá, chegou em setembro. E, enfim, Chegou esse mês. Chegou no comecinho desse mês, então foi. Eu vou contar um pouco desse surto, porque assim, teve muita coisa com relação a essa loucura assim de cima do plano. E bom, e a nossa história com o Canadá, ela é fruto da pandemia, assim, né? Eu e o meu marido, a gente, por algum motivo na nossa vida, tinha enfiado na cabeça que a gente tinha perdido o timing de ter essa experiência de morar fora. Então, sei lá, acho que a gente foi muito assim, regradinho, saiu da escola, entrou na faculdade, da faculdade para o emprego, e aí foi crescendo na carreira, casou, teve filho, chegou no momento a gente mesmo achou que já tinha perdido esse timing. E a gente até brincava e falava assim, quando as meninas forem mais velhas, se elas quiserem estudar fora, a gente vai com elas nesse momento, né? Uhum. E aí chegou a pandemia, que assim, acho que trouxe muita reflexão, né, pra gente. Eu falando que deu uma zona, não trouxe reflexão. Ok, vamos olhar o copo meio cheio. Então, gente, que nós vamos assim, né, tentar ficar zen, mas acho que foi isso, fez uma zona mesmo, fez a gente, na verdade, assim, fez uma zona interna, eu acho, primeiro de tudo, na nossa família, fez a gente se questionar muita coisa, a gente refletir sobre que tipo de valores, de experiências, de educação a gente gostaria que as nossas filhas vivenciassem, né? E aí a gente acabou erguendo a cabeça mesmo. Então o plano começou num momento de surto como uma válvula de escape. Então, sei lá, era abril, a gente se deu conta de que o negócio ia ser muito louco. O meu marido é da área de educação, ele trabalha na área de educação, então vocês podem imaginar como foi para uma escola, de um dia para o outro, ter que acordar e virar, né, digital, sem estar preparada para isso, sem os pais estarem preparados, sem as crianças estarem preparadas. Então, eu comecei com essa ideia meio que assim, válvula de escape. Era como se eu estivesse projetando uma realidade lá na frente que, tipo, me ajudou a passar pelos primeiros meses da pandemia. Só que aí, essa válvula de escape, eu comecei a ver na real as coisas e comecei a falar, parece que dá, parece que aquele negócio de que não é mais pra gente perder o time não é tão mais assim. E aí eu acho que foi abril, quando eu comecei a sapear, ficava lá cutucando meu marido, e ele, tá, não dando muita bola. Até que uma hora ele virou e falou assim, tá bom, então vamos. Aí eu falei, o quê? Não, foi o primeiro surto. Não, calma, como assim? Vamos. E acho que esse foi o primeiro surto, né? Quando a decisão passa a ser real, ela traz muita insegurança, né? Principalmente se você tem família, tem criança, eu tenho 2 crianças pequenas que falam 0 de inglês. Então, tipo, vem aquele monte de questionamento. Mas a gente viu que se a gente não aproveitasse agora, a gente talvez realmente perderia o time. Então, assim começou o nosso plano, né? E acho que a partir daí, a primeira dica assim, que eu posso dar de não surtar é assim, funcionou muito para mim, sou uma pessoa ansiosa e um pouco controladora. Gosto de ter ali as saídas na mão. Então, vocês imaginam o quanto foi difícil esse tempo todo, né, desse processo do plano, porque o Plano Canadá testa a nossa resiliência. Minha pergunta para você é a seguinte: qual óleo essencial você usou para controlar essa ansiedade e essa necessidade de controle que você tem? Todos que
Menina! Mas, ó, só pra você ter uma ideia, antes de conversar aqui com você, eu tava com um aqui, ó, rolãozinho, já passei no pescoço, aqui atrás, inalei. Porque, meu, tem que arrumar ferramenta mesmo, sabe? Pra mim, realmente, óleos essenciais foram, mas, sei lá, pode ser correr. Tem pra algumas pessoas é correr e desopilar. Tem gente que é ver série. Então, a gente precisa encontrar mesmo essas ferramentas, porque o plano é muito longo. Acho que isso é o mais difícil. Nosso plano foi super rápido, eu considero que ele foi rápido e mesmo assim levou 1 ano e meio, entendeu? Então, assim, é muito difícil, a gente precisa mesmo controlar. E aí acho que a primeira dica, assim, que, sei lá, para mim funcionou muito justamente por isso, né? Fora encontrar as válvulas de escape, foi ter assumido que eu ia ser dona do meu plano Canadá. Então, assim, o que você me perguntar hoje sobre processo, meu marido foi fazer um mestrado, sobre aplicação e mestrado, sobre área de educação que é regulamentada, tipo, ó, eu te ajudo, te falo assim, porque eu mergulhei 100% nisso. Isso me trouxe muita segurança, sabe? Então, acho que essa é a Exatamente primeira isso que eu dica, fico assim, para falando quem pro tá. povo, gente. Seja dona do seu processo. Ih, eu acho que cortou, desculpa. Acho que deu um lagzinho aqui que você ficou quietinha, aí eu comecei a falar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, não tô te ouvindo. Não, eu sempre encho o saco do povo, falando assim, gente, vocês têm que ser dono do processo de vocês. E é isso, é ser dono do processo de vocês. É você ter tanto conhecimento sobre o seu caso, né, principalmente, que você, mesmo que você vai contratar profissionais para te ajudar, você possa contestar, você possa entender a orientação, você possa dar ideias, sabe, assim, trabalhar em conjunto, não é tipo assim, tô seguindo ordens, não, tô trabalhando em conjunto com um profissional porque eu sei sobre o meu processo, eu sei sobre o meu caso. Sem dúvida. E acho que isso, assim, até é você usar o seu tempo bem e usar o seu dinheiro bem. Porque você contrata um profissional, você sabe que você tem que perguntar para ele aonde que o seu plano, se você tem dúvida, onde parece que tem mais fragilidade no seu plano. Então, assim, isso ajuda demais, demais. Me ajudou muito e acho que é a primeira dica que eu dou aí para todo mundo. E aí, pegando essa linha, também começar do macro para o micro, né? Porque é muito fácil, pelo menos para mim, assim, era muito fácil eu querer ir lá no detalhe. Como será que é a casa lá na cidade que eu vou? Será que a escola é legal? E não dá para começar por esse lado. A gente tem que começar do macro para o micro. Então, eu comecei assim, aula de geografia. Estudei todas as províncias, o clima, a economia, como era a nossa área de atuação. Tipo, entrei no Indig, coloquei lá anúncios para a área de marketing, que é o que eu trabalho, para educação, para a gente ir sentindo, né? E com isso a gente conseguiu ir afunilando. Então, isso ajudou muito também, porque a gente tinha muita segurança da onde a gente ia focar. A gente, de cara, descartou Vancouver e Toronto, porque para o nosso estilo de vida, para a nossa condição financeira, considerando que a gente queria ir com mais segurança por conta das nossas filhas, a gente, sei lá, não considerou os grandes polos assim. E aí, nesse processo, a gente ficou entre 3 províncias para focar e rolou um amor, assim, especial por Alberta, que é, inclusive, para onde a gente está indo, né? A gente vai para Edmonton. Então, assim, foi bem legal ter essa visão, mas ajudou muito, porque daí... Travou. Travou? Travou. Travou para vocês, gente? Não. Não? Repete, por favor. Você tá me ouvindo? Agora eu Destravei? tô. Agora eu tô. Então, e aí eu acho que isso ajudou muito para a segunda parte do plano, que também é muito estressante, que é a parte financeira, né? Então, quando a gente viu que dava, a gente falou, tá, agora vamos ver se a gente consegue pegar as nossas economias e ir para lá. E aí, como boa controladora, tipo, planilhei tudo. Eu sabia cada vírgula, assim, do processo, quanto ia custar, desde a tradução juramentada, sei lá, exame médico, passagem da nossa cachorra, tipo, tudo, até a gente chegando lá, o custo de vida, aluguel, água, gente, tudo. Então, assim, ter essa visão e aí também colocar as coisas no papel para não ficar aquele sentimento de acho que dá, acho que não dá, ajudou muito a gente, né, nesse processo. Outra dica, assim, que eu acho que funcionou muito, a gente dividiu papéis aqui em casa. Então, uma vez que a gente definiu, beleza, é isso, a gente já sabia que meu marido ia estudar.
porque ele é da área de educação, é apaixonado pela área, gostaria de continuar atuando, e é uma profissão regulamentada, então a gente sabia que ele ia precisar ir estudando. Então, o papel dele ia ser se preparar para poder entrar. E o meu papel foi, tá, vou mastigar tudo para você só para a gente decidir. Então, eu fui pesquisando os caminhos possíveis, né, para ele, no caso, na área de educação. A gente viu 4 caminhos, acabou tendo 3 no radar, que era um mestrado, um after degree, que é para quem já tem graduação aqui, pode fazer uma segunda graduação, e um processo que era o mais difícil, que seria conseguir tipo, uma validação da credencial dele, para que ele pudesse só ir fazer um breeding program, né? Estudar algumas matérias específicas, ter essa experiência lá. Então, eu fiquei com essa responsabilidade, aí a louca da planilha foi lá de novo. Enquanto ele se preparava para o IELTS, eu fui pesquisando tudo do mestrado, que era o nosso plano A, tipo, custo, quanto precisava ter de nota, como que era a aplicação, e aí foi outra novela, né? Porque, assim, é muito diferente da nossa realidade, né? Eu acho muito importante isso que você fala. Uma vez eu tive uma cliente, um casal que falou assim, gente, é importante que cada um tenha um papel dentro da aplicação, né? Porque você imagina se uma pessoa só tem que estudar para o IELTS, pesquisar tudo, ganhar dinheiro, planilhar tudo, sabe assim? Imagina se isso cair em cima de uma pessoa. Então, assim, no caso, por exemplo, eu e meu marido, eu era doida da organização, o Thiago, e eu era estudante também, mas o Thiago era a pessoa que estava ali dando, sabe, era a pessoa que estava ali para me ajudar a não surtar. Tá? Então, mesmo que você ache que o papel do outro às vezes não está fazendo muita coisa, a gente precisa de alguém para ajudar a gente a não surtar. Né? Precisa muito. E o Rafael fez isso para mim também, sabe? Eu lembro que em determinado momento do nosso processo, depois que a gente já tinha aplicado, já tinha vindo uma primeira negativa do mestrado, uma segunda negativa, aquilo foi me dando uma angústia. E aí ele virou para mim e falou assim, de que forma você pode lidar melhor com essa espera, né? E aí eu fiquei ruminando aquilo, e daí no outro dia eu pensei, tá, então cada dia que falta é um dia que eu tô mais perto, não é um dia mais que eu não tive uma resposta, é um dia que eu tô mais perto de poder concretizar o que a gente traçou de sonho, né? Então precisa mesmo, porque é complicado. Realmente você vê o copo meio cheio mesmo, né, gente? Gente, tem que ver, porque tem que ser assim. Mas assim, ó, eu tô falando bonito, mas assim, fiquei surtada, tipo, é uma coisa que eu nem percebi, mas assim, eu tava comendo enlouquecida e botando a culpa na pandemia. O dia que o nosso visto saiu, eu passei a comer normal de novo. Eu falei, gente, era ansiedade isso, que coisa louca, eu não tava me ligando, entendeu? Então é surto mesmo, mas assim, é surto pequeno e volta, entendeu? Como que você volta? Ah, sei lá, eu sou eu tento ser positiva, né? Então a gente vai tentando trazer. E aí foi isso do processo. Então o Rafael ficou com a responsabilidade de estudar para o IELTS. Eu ajudei nessa parte no sentido de tentar trazer material para ele, referência, entender como era a prova, fiz ele fazer 1 milhão de testes, enfim, tentei ajudar dessa forma que eu podia. Botando pressão, né? Não botando pressão, mas assim, né? Tô mexendo com você, tô brincando com você. Viu? Mas assim, um pouco sim, porque o meu marido, ele é muito autodidata, assim. E eu falava assim, vamos escutar outra pessoa que já passou por isso, você nunca passou, vamos ver, tipo, nós não podemos errar, porque o nosso planejamento financeiro falava assim, dá, mas tem que ser esse ano, porque se passar desse ano, vocês vão gastar esse dinheiro e vai ficar faltando lá na frente. Então, assim, tinha que dar, sabe? Senão o negócio ia ficar mais embolado. Então, eu fui ajudando ele nesse sentido. E aí, enquanto ele estudava para o IELTS, fui vendo todo esse pacote da aplicação para o mestrado, que é super complicado, planilhando tudo. Aí ele prestou o IELTS no começo de dezembro. E a hora que saiu a nota, a gente teve uma grata surpresa, porque ele teve uma nota muito boa. Então, o nosso foi maravilhoso. Então, a nossa possibilidade de aplicação ampliou um pouco, entendeu? Antes a gente achava que ia conseguir aplicar em 3. Aí, por conta do IELTS, ele conseguiria aplicar em mais. Algumas a gente perdeu pelo timing do processo de aplicação, outras a gente perdeu porque a gente não conseguiu fazer a validação do diploma dele a tempo. Ele estudou na USP, a USP estava fechada, não conseguia mandar o material, mandar as documentações direto para o WES. Então, assim, teve processo que a gente perdeu,
mas a gente conseguiu fazer 5 aplicações. Então, foi assim, meio em cima do laço tudo, mas a primeira aplicação, hoje a gente olha e fala que foi um lixo mesmo, assim, sabe? Tipo, mal preparada, porque ele teve 15 dias para fazer a carta de intenção dele. Então, assim, da primeira para a última, a gente, né, viu muita evolução e a gente ficou mesmo com esse cuidado de continuar trabalhando. E aí foi isso, a hora que a gente aplicou tudo, aí eu acho que começou realmente a parte difícil, que eram as esperas, né? Esperar o retorno, e aí só acompanhando, tem que fazer quarentena, tem que fazer aquilo, tá levando 8 semanas, tá levando 9, tá levando 11, tipo, mentira, tá levando um monte de 8 semanas que nada, não tava levando 8 semanas para dar resposta. E aí acho que foi a parte mais desafiadora mesmo, porque uma vez que a gente aplicou, a gente só podia esperar. E aí acho que a gente precisa entender isso, que no plano tem uma parte que a gente faz o nosso melhor, mas aí resta a gente esperar, né? Tipo, aí precisa ter a paciência de esperar. Então, pena que paciência a gente não compra na farmácia, né? Não compra na farmácia. Então a gente vai surtando mesmo nesse processo, vai, sei lá, eu virei Fazer muito terapia, gente, terapia. terapia. Ó, botar assim, a lavanda aqui embaixo, assim, ó. Lavanda no bolso, embaixo, no nariz, terapia, sei lá, né? Bom, nesse momento que a gente já tinha aplicado, a nossa família já sabia do processo, então a gente já podia conversar abertamente, até ele ter o resultado do IELTS, ficou só eu e ele, assim, sabendo. Então a gente só podia conversar entre a gente. Aí depois que, né, eles já sabiam, a gente podia conversar um pouco mais, pelo menos para mim ajuda poder falar, sabe? Pôr para fora, falar. E não tem resposta nenhuma, mas me dá uma sensação de alívio. E aí a gente vai tentando. Então, nesse momento do visto, para mim foi o mais difícil, a questão de esperar. E aí foi difícil porque a gente foi vendo o timing chegando cada vez mais próximo, né? Da gente ter que tomar a decisão, tipo, de postergar a entrada dele no mestrado ou não. E aí a gente começou a fazer de novo, todas as nossas possibilidades de plano para a gente tomar as decisões mais corretas. Então a gente tinha um timeline. Se sair até tal dia, dá para ir todo mundo. Se sair desse até esse dia, dá para ir o Rafael só. E se sair daqui para frente, tipo, aí a gente já postergou mesmo, vamos só o ano que vem. E aí, nesse processo, a gente decidiu que ia fazer tudo que dava, né? Então, assim, compramos a passagem dele sem ter visto aprovado. Tentamos ver com a faculdade se ia ter aula online, não ia ter. Começamos a correr atrás da segunda dose da vacina dele para ele não precisar fazer quarentena lá, já chegar atrasado e ir para aula. Então, a gente foi tentando deixar tudo meio engatilhado. E aí foi isso que aconteceu. Uma coisa, ansiedade. Eu determinei horários para entrar no sistema para poder ver se tinha alguma resposta, alguma alteração lá do processo. Porque no começo eu ficava assim, enlouquecida, não conseguia fazer mais nada, porque toda hora eu queria entrar e olhar para ver se tinha algum e-mail, alguma mensagem. Então, determinei hora, era 3 vezes por dia. Quando eu acordava, na hora do almoço, aquela olhadinha antes de deitar. Que pessoa controlada, cara. Controlada nada, Minha mas era, eu tipo, tava a cada 5 minutos. surtando. Menina, como é que você vivia? Eu não conseguia fazer mais é porque você não nada. sabe o que eu faço. Eu acordo, eu sento na frente do computador, a primeira coisa que eu faço é entrar no site de imigração para ver se tem uma atualização de alguém. Mesmo que eu não tenha recebido e-mail, a minha vida é a cada 5 minutos eu entro no site de imigração para ver se tem atualização de alguém. Hoje em dia os vistos nem são meus, não sou nem eu que vou vir pro Canadá, eu fico paranoica desse jeito. Por isso que eu tô falando. Não, Você é muito controlada. não, mas assim, ter entendido, porque é o seu papel, né? É o seu trabalho e tal. O meu não era para eu poder trabalhar, para eu poder empreender, eu precisava ter, assim, né, concentração em outras coisas. O negócio ia degringolar. Então, estabelecer assim esses horários ajudou bastante também. E aí, o dia que eu entrei despretensiosamente, pai, tem 2 novas mensagens. Meu Deus! E agora? Deus! Aí comecei a tremer. Falei, vem aqui ler que eu não consigo nem entender o que tá acontecendo. Daí ele veio e ele tava assim de saída para tentar pegar uma xepa da vacina e ver se conseguia antecipar. Já era o 2º dia que ele tava tentando. E aí foi, e aí, enfim, aí saiu, e aí deu certo, e a gente já sabia que ele ia, e aí eu fui correr atrás das outras coisas, que era comprar as nossas passagens, do resto da família, né, que ia depois.
Como a gente ia depois, tinha o processo de pedir autorização para o governo, aprovar que a gente fosse depois sem o meu marido, então tinha isso para fazer também. A gente tinha uma cachorrinha pequena que a gente queria levar e tá muito difícil levar pet para o Canadá, os voos estão todos lotados. Então, assim, olha, eu tive uma pessoa que me ajudou demais a testar todos os itinerários possíveis para ver se a gente ia conseguir ou não. Aí a gente comprou uma passagem para o final de novembro. E aí, no meio desse processo todo, acho que uma coisa que eu não falei também, mas que eu acho que valeu muito para mim para conter a ansiedade, foi começar a contactar pessoas, né? E conhecer pessoas que passaram pelo mesmo processo que você, que estão na mesma cidade que você vai morar. E nesse meio do caminho, conheci uma pessoa que trabalhava na Air Canada e um dia me falou assim, ó, tenta antecipar sua passagem porque mudou a política de pet. Agora eles estão permitindo 10 por voo. Aí corri lá, consegui me antecipar e agora em novembro, dia 1º, estamos indo reunificar a família aí no Canadá, chegar no frio. Todo dia eu pergunto pro meu marido se tá frio, se não tá. Enfim, agora a gente vai começar aí juntos uma nova etapa. Menos surtada, eu espero. Pero no mucho, né? Olha, os primeiros dias aqui são sempre bem... É aquele misto de confusão e surtar, de tipo, meu Deus, é tudo tão novo, meu Deus, é tudo tão maravilhoso, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Mas eu acho que você vai se encantar. Assim eu espero. Tô super ansiosa, assim. Agora é difícil controlar a ansiedade de novo, né? Ele tá lá, nós estamos aqui, então minha cabeça já tá um pouco lá, mas tem coisa para resolver aqui, então agora é outra dinâmica que também exige um pouco de controle, mas enfim. Foi essa novela aí, as dicas do surto e, sei lá, espero ter ajudado um pouco aí o pessoal a não surtar tanto nesse processo. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui que não tenha sido respondida. Quando o dólar sobe tanto e o dinheiro já não prova mais fundos suficientes, como não surtar? Vou falar uma coisa que eu fiz. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, né? Não controlamos o valor do dólar, mas vou dar uma dica. Faz seu planejamento financeiro com o dólar mais pro alto. Eu fiz todo o planejamento com o dólar a 4,60. Então, a felicidade que é na hora que você vai gastar e tá menos, tipo, cara, tipo, pode flutuar aí seu dólar, que eu tô bem conservadora. Então, assim, ajudou muito nesse processo. Chutar pro alto. O que normalmente eu indico pro povo, tem os 2 anos de curso e os 2 anos de custo de vida. Né? Assim você já garante uma folga bem grande, né, na sua comprovação financeira, principalmente. Bem grande. Aqui tem uma pergunta interessante. Como lidar com a sensação de estar abandonando a família? E da família se sentir abandonada também, né? Porque às vezes é isso, você está me abandonando, você está me largando do Brasil, você vai embora. Assim, a chantagem emocional que a gente ouve às vezes. Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, sabe, do processo. E eu vou te confessar que eu, assim, muitas vezes procuro não pensar em como vai ser, sabe? Porque, não sei, só vivendo para saber, né? Eu não tenho a sensação que eu tô, particularmente, não tenho a sensação que eu tô abandonando, tenho a sensação que eu tô indo dar um passo para outra, junto com a minha família, né? Meu marido e meus filhos. Mas é difícil, né? É difícil para quem fica. Eu vejo minha mãe, assim, meu pai, tipo, eles querem apoiar, mas eles apoiam, mas é sofrido, né? Então, não sei, gente, cenas dos próximos capítulos, essa. E a última aqui é como manter a calma se algo não sair como planejado. Ter plano A, B, C e D, sei lá, para mim funcionou isso, entendeu? Olha só, não, plano A, B, C e D não, porque letras são finitas. A gente tem que criar em números, porque números são infinitos. Essa eu ouvi, eu nunca mais... Então, assina embaixo, é isso mesmo. É isso mesmo. É dose, tem né? jeito. É dose. Não, e acho que uma coisa que você tem que saber as coisas não vão sair exatamente como você planejou. Por melhor, por mais redondo que seja o plano, tipo, eu considero o nosso plano muito redondo, assim, deu tudo muito certo, foi muito rápido. Mas ainda assim, ele não saiu exatamente como eu gostaria que ele tivesse saído, entendeu? Então, acho que ter essa noção também, para você ter um pouco de flexibilidade com os ajustes no meio do caminho, né? Ajuda, mas é isso, ter 1000 planos. Ok.
Ok. Tem muito ano. Gente, vou pedir para todo mundo sentar o dedo no joinha, no coraçãozinho, quem estiver assistindo, né? Para agradecer o tempinho que ela tirou aqui para poder passar essas informações para vocês, para ajudar vocês a não surtar. Ou não surtar tanto. Não sei tá Ou não precisar de tanto. Rivotril. Vai. Porque assim, a gente Isso, gente. Dá uma surtadinha, mas é assim, surtar e voltar. Surtar e voltar. é isso aí. Meu Deus do céu, se ficar no surto, nem vim pro Brasil não vem, né? Fica lá assustado no Brasil, socorro. Bom, muito obrigada por ter participado aqui da live. Eu acho que foi divertida a live, assim, apesar do tema um pouquinho intenso, né? Assim, foi divertida a live. Eu vou deixar você se despedir do pessoal e eu acho que é isso. Tá joia, gente. Obrigada. Boa sorte para todo mundo que está aí no plano. Que vocês não surtem tanto. O que vocês precisarem, trocar um pouco aí de figurinha, contem comigo. Tô sempre por aí. Um beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.